tarde, boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o calabouço, tá tudo em português, olha que beleza. Fortaleza da Força, como a gente passa por esse calabouço aqui. Mas antes disso, não deixem de curtir, comentar, compartilhar, escrever a dúvida de vocês aqui no chat, também acompanhar a gente no Facebook, Kawaii, entre outras redes sociais, tá bom? Então vamos lá, Fortaleza da Força. Qual é o princípio básico da Fortaleza da Força? É basicamente vencer esse boss que é sempre da mesma afinidade, não importa o nível, e você vai ganhar essas poções de força menor, maior e superior para poder ajudar no desenvolvimento dos seus outros personagens. Com uma pequena chance de você conseguir esses fragmentos ancião, fragmento misterioso, aquela canequinha de receita da força para melhorar XP e prata, certo? Mas basicamente você quer as poções. Qual é a questão desse boss aqui? Vou mostrar para vocês. Esse boss, ele, mesmo que ele seja da afinidade vermelha, né, de força, ele tem uma particularidade que é muita resistência física, ou seja, muita defesa. Ele tem defesa muito alta. E ele tem basicamente dois poderizinhos. Um que faz com que o seu time seja stunado, e o outro poderzinho dele que faz com que o seu time fique com redução de dano, aquele malefício que diminui o ataque. É basicamente isso. Esse boss não é difícil, na verdade ele é bem fácil. O difícil é você conseguir passar para os bichinhos chatos que ficam no meio do caminho e você conseguir causar dano nele sem perder muito tempo da sua vida. Então, vamos passar aqui por essa etapa inicial, que é de bichinhos chatos que só servem para fazer você perder tempo. Então, temos que passar por eles, infelizmente. Aí você vê, é aquela tática de sempre ter heróis que causem dano em área, ou que causem muito dano em um alvo só, para você poder limpar rápido esses bichos. E caso tenha algum bicho que tenha poder de ficar invulnerável, coisas assim, foque ele, porque senão ele vai ficar enrolando a luta. Então você já mata ele logo de uma vez, porque senão demora muito mais. Então beleza, vamos matar esse carinha aí e a gente vai então para a luta do boss. Só para você ver, vai dar 50 segundos só desses bichos chatos. Então beleza, desligar o alto, chegamos no boss. Ok, bom, qual é a questão desse boss? Ele tem aquela passiva que todos têm, imunidade poderosa, certo? Tá aí os efeitos. Você não vai poder congelar, não vai poder colocar para dormir, nem irritar, nem atordoar, nem bloquear habilidades ativas, etc. Ou seja, não pode fazer nada. Nada daquilo que se costuma ser utilizado em PVP funciona contra boss em calabouços de maneira geral. A questão principal dele aqui, a característica dele é aumentar a defesa. Ele sempre está aumentando a defesa dele nos níveis mais altos. Então, nesse nível que eu estou, que é o 14, a defesa dele é 4.000. No nível 15 vai ser outro. No nível 16 vai sempre aumentando a defesa dele para valores absurdamente altos. Ele tem essa habilidade terremoto, que ataca todo o time, tem 50% de chance de colocar um malefício de atordoar por um turno. Esse malefício não pode ser resistido, certo? Não importa quanta resistência você tem, você não pode resistir a esse efeito de atordoar. Não é nada de demais, são 4 turnos, fica atordoado por um turno, mas causa dano. O maior perigo é esse mesmo. Tirando isso, não é tão perigoso assim, já que você pode, se você tiver imunidade a malefícios, você já não toma esse atordoar. E essa aqui costuma ser a pior para você. Ela também ataca todos os inimigos, tem uma chance de 60% de colocar um malefício de diminuir ataque e de 50% por 2 turnos. Esse malefício também não pode ser resistido, ou seja, não adianta você ter alta resistência, mas você pode anular ele, remover ele, etc. Qual é o problema dele? É que ele tem muita defesa física, e a maioria dos heróis causam dano físico, e ele tem todos os ataques dele são em área, ou seja, vai atingir todos os seus heróis, não adianta você ter só um tanque querendo absorver todo o dano, até porque não dá para você colocar irritar nem nada, e a principal dele, que é essa aqui, que ele vai usar o tempo todo, vai estar constantemente diminuindo o ataque dos seus heróis. Então, na teoria, qual é o melhor herói contra esse boss? São os heróis que botam malefício de veneno. Por quê? Porque veneno ignora a defesa, desconsidera a defesa dele.
Porém, a maioria dos heróis que colocam veneno tem uma dificuldade muito grande de matar os minionzinhos, esses bichinhos chatos do meio do caminho. Então, o que se costuma fazer? Você precisa ter heróis que causem dano em área, principalmente dano físico, muito dano físico em área, para você passar direto naqueles bichos. E depois alguns heróis selecionados só para matar o boss. Normalmente essa costuma ser a equipe que se monta para poder vencer qualquer boss em qualquer calabouço. Então vamos lá, o que nós temos aqui? Qual a estratégia que nós vamos usar? Eu não tenho muitos heróis que colocam veneno, e os heróis que colocam veneno costumam ser muito ruins em outras coisas. Então o melhor aqui é fazer um grupo que seja dinâmico. Então vamos lá, por exemplo, este herói aqui ele tem a capacidade de stunar, que não vai funcionar contra esse cara, porém ele tem habilidades que reduzem o turno, tá vendo? O medidor de turno. E esse boss não é imune à redução de medidor de turno, o que costuma ser uma característica de boss, pelo menos em outros calabouços. Ou seja, você pode ficar diminuindo o turno desse cara e ele nunca jogar, se você conseguir fazer isso. Então, heróis que diminuem o redutor de turno podem ser utilizados aqui. Outras habilidades boas que nós podemos utilizar. Vamos passar para o próximo personagem. A primeira dele básica é: ataca o inimigo, tem uma chance de 40% de colocar um malefício de diminuir defesa de 30% por um turno. Isso é muito bom, porque toda vez que ele for atacar, e já que não tem tempo de espera, tem a possibilidade de ele colocar a redução de defesa de 40%. Ou seja, a defesa desse cara, que era 4.000, vai passar para 2.000 e alguma coisa durante pelo menos um turno. E é justamente o que a gente precisa fazer. Nós temos que diminuir a defesa desse boss. Depois nós temos aqui o herói, personagem, que é um dos mais utilizados para matar esse boss. Vou dizer todas as habilidades dele, porque são muito importantes. A primeira já é bem boa. Ataca o inimigo, tem uma chance de 40% de colocar um malefício de diminuir a defesa de 60% por 2 turnos. Ou seja, toda vez que esse cara atacar, existe a probabilidade dele diminuir justamente a defesa desse cara em 60% por 2 turnos. Já está ótimo, porque esse cara basicamente só tem defesa. A segunda habilidade dele também é muito boa, porque ataca um inimigo, no caso vai ser o boss, tem uma chance de 75% de colocar um malefício de queima de vida, que é um valor muito alto, uma porcentagem alta, um malefício que é muito bom, que é queima de vida, e 2 malefícios de veneno de 5% por 2 turnos, que é justamente algo muito bom contra esse boss, queima de vida e veneno. Por quê? Porque ignora a defesa. E a terceira habilidade dele, muito boa também, é: coloca um benefício de aumentar a taxa de crítico e de aumentar dano crítico em 30% para ambos, exceto nele, por 3 turnos. Ou seja, por 3 turnos, todos os membros do seu time, menos ele, poderão causar mais dano crítico e terão mais chances de causar dano crítico. E então, em seguida, assim que ele lança essa habilidade, todos os aliados, exceto ele, atacam o alvo inimigo. Ou seja, ele é muito bom também se você colocar heróis que atacam mais de uma vez, porque esse ataque se refere à habilidade básica. Sendo aquele lagarto que eu cliquei ali, que tinha um machadinho que reduzia, tinha chance de reduzir a armadura dele, então a mesma coisa. Se tiver vários personagens que a habilidade básica dele, que é sempre essa primeira aqui, atacar várias vezes seguidas, ou tiver bons malefícios para colocar, tipo veneno, eles vão atacar. Ou seja, eles já atacaram, já fizeram as coisas dele. Quando for a vez desse gordão aqui, ele vai usar surrar e eles vão atacar de novo. Então ele é muito bom com equipes que têm um ataque básico com malefícios importantes, que é justamente o que a gente está usando aqui. E essa passiva aqui é a parte ruim dele. Ele reflete 20% de todo o dano tomado por este campeão para todos os outros aliados. O dano será espalhado igualmente por todos os aliados. Ou seja, ele toma 100 de dano, ele pega esses 20, distribui 5, 10, 15 e 25 de dano para cada um. Certo? Então, vamos tentar matar esse cara. Aí vem o nosso herói lendário, bizarramente poderoso, que pode ser usado praticamente em qualquer coisa. Então, se você tiver ele, upe ele primeiro, certo? Mas as habilidades dele são meio complicadas e não são necessariamente boas para esse boss. Ele só é muito bom mesmo. Não tem nada específico para esse boss. Então eu vou passar direto por ele, tá bom? Não vou explicar sobre ele não. Então chega essa outra heroína que também é muito boa, que tem o primeiro ataque dela já é atacar todo mundo de uma vez só. Ou seja, ela é muito boa para limpar
o caminho e matar aqueles bichinhos fracos. Tem uma chance adicional de 25% de causar um acerto crítico, ou seja, mais dano físico. A segunda habilidade dela é ataca um inimigo. Tem uma chance adicional de 25% de causar um acerto crítico. Ignora 75% da defesa do alvo, ou seja, os outros já diminuíram a defesa desse cara. Aí chega ela com essa habilidade e ignora 75% da defesa dele. E a última habilidade, ataca o inimigo, tem uma chance adicional de 25% de causar um acerto crítico. Também tem uma chance de 75% de esgotar o meditor de turnos do alvo, ou seja, manda o meditor de turnos dele para o espaço. Ou seja, nós temos aqui heróis que diminuem o meditor de turno, que ignoram ou reduzem defesa e aumentam a taxa de crítico e dano crítico e coloca malefício de veneno e queima de vida. Ou seja, tudo que a gente precisa para poder derrotar esse chefão, esse time aqui tem. O resto é só uma questão de tempo, como vocês vão ver. Agora vamos acompanhar o combate com esse time. E lembrando que é sempre bom ter um suporte que cure o time inteiro, porque todos os ataques desse cara são em área. É o caso desse nossa caveirinha dourada aqui. Ó, surrar. Ó, todo mundo atacou. Beleza, não colocamos nenhum malefício. É só uma questão de tempo até a gente derrotá-lo. E esse é o problema dele, ele tem ataque sempre em área e sempre reduzindo a nossa capacidade de dano. É por isso que na teoria o melhor é você sempre ficar colocando veneno nele. Mas você vai perder tempo na hora de derrotar os bichinhos no meio do caminho. Esse é o problema. Então é melhor você fazer dano físico para poder limpar o caminho. E quando chegar no boss você ter heróis que reduzam a defesa física dele, coloquem veneno, queima de vida. Cada um cuidando de alguma coisa. Isso porque a maior parte dos meus heróis aqui estão no nível 50, nem estão no máximo de nível dele. Pronto, acabou. Viu? Não foi nem um pouco difícil, não é verdade? Então esse boss é basicamente isso. Eu demorei 10h50 porque eu estava narrando aqui, mas o meu melhor tempo foi 2 minutos. Aí fica variando, 2 minutos e 20, 30, por aí. Ou seja, 2 minutos por nível para matar um boss da Fortaleza da Força, da fase 14, já está muito bom, porque é só questão de tempo mesmo, rapaz. Então, viram como é fácil? Basta ter heróis desse tipo, principalmente dano em área sempre, para poder matar os bichinhos ruins no meio do caminho, redução da armadura dele, né, da resistência física, se você puder, veneno e queima de vida, e redução de medidor de turno, que é um extra. É sempre bom contra boss que não tem defesa contra isso, é sempre bom, você vai reduzindo o turno dele. E também, quarto, muito importante, um suporte que dê pelo menos cura em área, cura em grupo. Ele tem que curar o grupo todo. Por quê? Porque todos os ataques desse boss são em área, acertam todo o seu time, não acertam um cara só. E aí o malefício que ele coloca não é tão importante assim, porque reduz, acho que 50% do seu dano, mas você vai enfiar um monte de redução de defesa nele, veneno, queima de vida, enfim. Então realmente não faz muita diferença. Ele não é um boss difícil, ele é bem fácil. Certo, pessoal? Então um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ah, sim, só mais uma coisa. Eu não falei dos sets, né, de itens, mas qualquer set de item que aplique mais dano e mais redução de defesa, aumenta dano crítico ou aumenta a chance de você causar crítico, é bom contra ele. Ou que coloque veneno. Ou seja, basicamente qualquer set funciona contra esse boss, desde que não seja um que coloque congelar, irritar, stunar, coisas que não funcionam contra ele. Então, basicamente, qualquer coisa de dano crítico, veneno, queima de vida, qualquer coisa assim, redução de armadura, tudo isso funciona contra ele. Então, fiquem livres para testar vários sets.
Eu basicamente uso sets que aumentam dano e diminuem a resistência. É basicamente isso que a gente mata ele. Certo? Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, escrever aí nos comentários e de seguir a gente nas outras redes sociais. Tchau, tchau para vocês e tudo de bom.